Bom dia a todos. Hoje vou estar ensinando como ganhar cartoletas na segunda rodada. É muito simples, porém muitos têm dificuldade, muitos lêem o regulamento, outros não lêem o regulamento e acabam não sabendo disso. Então acabam perdendo muita cartoleta nessa segunda rodada, lucram na primeira e perdem na segunda por não saberem desse assunto. Então vamos tentar deixar bem simples para todo mundo entender. Como funciona? Primeira rodada foi o seguinte: você escalou jogadores de 0 a 5, de 0 a 5 ou até a 10 no máximo de cartoleta, certo? Porque jogadores baratos têm tendência a valorizar, jogadores caros têm que pontuar muito para valorizar, certo? Esse foi o conceito na primeira rodada. O conceito na segunda rodada é você pegar todos que valorizaram muito, por exemplo, Gabriel Jesus, Keno, médias altíssimas, porque eles tendem a valorizar de novo na segunda rodada. Mas você vai falar, nossa, mas e se ele fizer um ponto? Um ponto ele valoriza. Eu vou explicar por quê. Gabriel Jesus fazendo um ponto fora de casa, ele valoriza. Eu vou explicar por quê. Vocês vão falar, nossa, mas um ponto valoriza. Ele não vai desvalorizar. Porque o Cartola do Globo, ele vai fazer uma média agora, ele vai fixar o preço. Ele vai estabilizar o preço, mais ou menos. Porque na primeira, se você for ver, ele valorizou 12,91, ou seja, ele custava 19, né? Então ele valorizou 31. O que o Cartola vai fazer? Conforme a nota dele nessa segunda rodada, vai ser um preço quase que fixo. Não vai ter muita alteração na quarta rodada para frente. Vai alterar, tipo, se foi muito mal, uns 2 cartoletas. Se foi muito bem, valoriza 1, perde meio, essas coisas. Não vai ter tanta alteração como essa. Por exemplo, ele foi muito bem, valorizou 12. Na quarta rodada para frente nunca vai ter uma valorização de 12. Entendeu? Não é preço fixo a partir da quarta, mas você não vai ver uma valorização disso. O máximo de valorização que você vai ver é até 3 cartoletas para mais ou para menos. Da quarta rodada para frente não valoriza tudo isso. Okay? Porque até aqui o Cartola está definindo um preço quase que fixo, não é fixo. Ele está meio que definindo um preço que vai ser o preço do carinha, certo? Então vamos lá o que o regulamento diz. Nessa rodada já começa a contar o fator média do jogador, que é algo importante para entender valorização. O sistema de valorização é com base na média do jogador em relação a seu preço, ou seja, ele precisa atingir uma média de mais ou menos metade de seu preço para conseguir valorizar. Observação: não existe valor exato, mas normalmente é um valor próximo da metade de seu preço. Sabendo isso, aposte em jogadores que pontuaram muito bem na primeira rodada e que por consequência tiveram as maiores valorizações. Faça o cálculo de quanto ele precisaria para atingir uma média de mais que a metade de seu preço. Se ele não necessitar pontuar demais para atingir essa média, esse jogador se torna uma boa aposta para a rodada. Não aposte em jogadores desvalorizados. Então o que eu estou falando é você apostar em cara valorizado. O próprio Cartola Dicas, ele diz para você não apostar em jogadores desvalorizados. Aí vai ter gente falando, mas se eu apostar no Guerreiro, não vai valorizar? Não vai valorizar. Eu vou já explicar o caso do Guerreiro e o do Gabriel Jesus, deixar bem claro para cada um entender, beleza? O site do Cartola, ele já diz para você apostar em jogadores valorizados. Como que funciona essa média? Essa média o Cartola ele não disponibiliza para as pessoas que jogam esse game. Não disponibiliza. Então você tem que fazer meio que suas médias. Ele não disponibiliza. Por quê? Porque ele tem medo de outros sites, outros concorrentes, sei lá, do game. Porque esse game tem em outros países também. Mas ele fica com medo de disponibilizar as médias, outros chegar e copiar, entendeu? Então acho que por isso eles não disponibilizam a média, mas eu fiz mais ou menos uns cálculos e deu resultado. Eu vou explicar o que é. Por exemplo, o caso do Gabriel Jesus. Vamos primeiro pelo do Guerreiro. Tem o Gabriel Jesus, eu vou explicar 2 modelinhos, eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu vou explicar o do Gabriel Jesus e o do Guerreiro. Vamos primeiro ao Guerreiro. Guerreiro, o que aconteceu? Na primeira rodada eu falei, não aposte no Guerreiro, porque se ele não for bem, que é muito difícil ele ir bem, por causa que ele ia ter que pontuar muito, ele vai desvalorizar. Não deu outra. Foi uma desvalorização enorme. Volto a dizer, a partir da quarta rodada pra frente não desvaloriza 8, muito menos 12.
Muito menos vai valorizar 12. Ele vai, a partir da quarta rodada, vai ser tipo, desvaloriza isso, valoriza ou desvaloriza, desvaloriza só esses valores baixinhos. Se valorizar é 1, 2 ou 3, não valoriza mais que isso. As primeiras rodadas são as mais absurdas, é onde você ganha cartoleta ou perde muito. Se você der uma de louco escalar o guerreiro, você perdeu pra caramba. Então, por que o guerreiro não é uma boa, como o próprio site do Cartola já falou? Não aposte em jogadores desvalorizados. Por quê? Ele tinha uma nota de 21. Se você somar 12,43 com 8,57, ó. Calma aí, deixa eu só zerar. Acho que tava 12,43 mais 8,57. Ele tinha uma nota. Ele custava 21 cartoletas, certo? Ele foi muito mal. Acho que tomou amarelo. Então ele desvalorizou 8,57 e só fez menos 4,10. Ou seja, para ele vir a valorizar nessa rodada, o que acontece? Com o preço de 21 cartoleta, o cálculo que eles fazem é em cima do preço maior do jogador, certo? Por exemplo, o do guerreiro vai ser calculado em cima do preço dele, que no primeira rodada era de 21 cartoletas. Quando se tem um preço de 21, a média estabelecida pelo site é de 6 a 7 pontos. O que eu quero dizer é isso, ó. Ele fez menos 4,10. Para ele vir a atingir os 6 de média, se ele atingir 6 de média, ele valoriza um pouquinho. Se atingir 7 de média, valoriza bastante. Mas se atingir 6, valoriza bem pouco. Ele vai ter que precisar, para essa rodada, marcar 17 pontos. Ele vai precisar marcar 17 pontos nessa segunda rodada. Para fazer o que? Pegar os 17 pontos, certo? Que ele fizer nessa segunda rodada. E aí subtrai o que negativou. Porque negativou, se fosse positivo, somava. Então subtrai 4, ele fez 13. Aí você divide por 2, ele vai ter 6,5. Que a média é de 21 cartoletas, é uma média para quem custa 21 cartoletas, que era o caso do guerreiro, que na primeira rodada custava 21, tem que atingir uma média de 6 a 7 pontos. Ele estaria atingindo uma média de 6,5, então estaria na média. Então vocês viram que para essa rodada ele vai ter que fazer 17 pontos, então é bem difícil, ainda mais jogando fora de casa. Por isso que o Cartola volta a dizer, na segunda rodada não escala cara desvalorizado, perdão. Na segunda rodada não escala jogador desvalorizado, porque dá nisso. Vou explicar de novo para quem não entendeu. Então vamos lá. Ele custava 21 cartoleta, certo? Quando custa 21, eles estabelecem os preços, umas médias, e eu fui calculando as médias para indo bater. Eles não dão as médias para você, não dão a fórmula, você que se vire para descobrir. Aí você vai no chute, você vai vendo o que dá. Eu vi que com preço de 21 cartoleta, a média é de 6 a 7 pontos. Média, não é pontuação da rodada, é média. Então é a somatória da primeira com a segunda rodada. O que eu fiz? Ele custava 21. Se você somar esses dois, você vai ver o preço dele da primeira rodada. Eu estipulei um preço que eu chutei 17 pontos, certo? Esse é o preço que eu falei. Ele vai ter que fazer 17 pontos no mínimo para subtrair com 4,10 que ele negativou da primeira, que vai dar 12. Aí você divide por 2 para ser a média. Então ele vai ter que atingir os 6,45. Com o preço de 21, como eu falei, é média de 6 a 7 pontos. Então ele atinge, mas ele vai precisar de 17 pontos. Então por isso não é recomendável escalar jogador negativado. Exatamente o Sheik, ó. Desvalorizou 3,26, ele custava 5, foi muito mal, então não aposte neles. Aposte só em caras que valorizaram e de preferência bastante. Vou explicar o caso do Gabriel Jesus. Aqui, ó. Gabriel Jesus. Ele custava 19 cartoletas, certo? Com 19 cartoletas, ele fez 24,40 e valorizou 12,91. Mesmo que ele zere sua pontuação média, mesmo que ele tire 0 nessa próxima rodada, ele vai valorizar. Vocês vão falar, como? O cara é mito? É mito. Quando atinge uma pontuação... É a mesma coisa que no ano passado. Não sei se vocês lembram o caso do Yuri Mamute.
Eu não escalei ele na primeira porque eu nem conhecia esse cara. Mas na primeira rodada ele foi lá e meteu 2 gols. Aí todo mundo escalou na segunda, ele valorizou. É a mesma coisa esse ano. Então, por exemplo, ele custava 19 cartoletas. Ele fez 24,40, certo? 24,40, certo? Aí, essa foi a pontuação da primeira rodada. A gente tem que somar com a pontuação da segunda. No caso, eu vou colocar aqui, foi 0, tá bom? Então, zerou, beleza? Vai continuar com os 24,40, beleza? Se você dividir isso por 2, você vai ver que ele teve uma média de 12,20. Com o preço do Gabriel, 12,20, ele vai valorizar. Eu não consegui estabelecer a média dele, porque é muito difícil fazer os cálculos, mas ele vai valorizar. Pode ter fé que ele vai valorizar. Que nem jogadores com 26 cartoletas tem que ter uma média de 8 a 9 pontos. O do Gabriel, eu acho que ele se encaixa no dos 19 pontos, porque quando é jogador que valoriza, eles vão calcular em cima dos 19. Então, como sendo 19, eu acho que ele vai entrar de 7 a 8 pontos, eu acho. Então ele vai estar muito mais valorizado. Quando é jogador que desvaloriza, eles calculam em cima do preço maior, que é o principal, primeiro. E o do Gabriel, eles vão calcular em cima do preço também principal, não em cima desse preço, tá? Porque se for em cima desse preço, ele vai valorizar bem pouquinho. Mas pode ficar tranquilo que ele vai valorizar. Então, espero que tenham entendido o que eu quero dizer. Vocês só escalem jogadores valorizados. Não precisa ser necessariamente o Gabriel, mas eu acho que ele é um bom jogador. Tanto o Gabriel, o Ken é bom, o Grafite é bom. É bom, mesmo jogando fora, eu sei que joga fora, mas fazendo bem poucos pontos eles vão valorizar. O Chiesa eu acho que já é embaçado, mas pode valorizar também, por que não? Porque vai pegar um time que tem uma defesa boa, também tem que olhar essas coisas. O Roger Guedes deve valorizar também, porque ele tem um preço baixo, ó, então deve valorizar. Richarlison deve valorizar. Kleber, além de fazer o gol, desvalorizou, né? Vamos ver aqui outras opções. De goleiro tem um que tem que estar em todos os times, que é esse goleiro aqui, ó. Danilo é uma boa. Se você não tiver tudo isso, não precisa colocar ele. Pode colocar um Renan Ribeiro se jogar. O Fábio valorizou, pode ser uma boa, ainda mais jogando em casa. O Diego Cavalieri, por mais que vai ter que parar o Keno e o Grafite, pode trabalhar bastante. E tudo que está valorizado é uma boa. Agora 0,34 eu já não recomendo, porque valorizou bem pouco. Pelo menos tem que ter valorizado 2. 2 para cima, tá? De 2 para cima pode pôr. Um assim é pouco. Tem que ser de 2 para cima. Pouco. Negativo nem pensa, tá? Postar em jogador negativo. Olha isso, mano. Nossa, que esse cara fez? -8? Nossa, ele foi expulso? O que esse cara fez no jogo? Calma aí, deixa eu ver que eu fiquei curioso. Vamos ver. Nossa, o moleque conseguiu ficar com -8, velho. Cara mitou. Cara, é horrível. Nossa, tá travando a internet aqui. Essa net, você paga a net, o negócio é horrível. Ai não, é do... Que time que era? Vitória. Vitória que não foi Vitória. Ele deve ter sido expulso, no mínimo. Não foi expulso? Caraca, o cara tomou 4 gols, ficou tudo isso. Tá, pega. Então, esses negativos foge, tá? E nessa rodada, eu sei que tem muitos que não tem muito caixa que nem eu, que eu errei muito nessa rodada, fiquei mudando muito, aí eu acabei perdendo cartoletas. Faz parte, acontece. Mas volta a reforçar, não aposte em caras pouquíssimos valorizados. No mínimo tem que ter 2 de valorização, tá? Porque é mais certeza que vai ganhar cartoleta. Beleza? Esse olha se vai jogar fora de casa ou dentro. Esse eu acho que é bom porque ele vai jogar ainda em casa também. Então é muito bom. Laterais também tem uns aqui que eu recomendo. Depois eu vou fazer o vídeo indicando os jogadores que eu vou estar indo. Ó, Rodinei é bom, por mais que joguem fora, se fizer 5 pontos, vai valorizar, entendeu? Pode tomar gol, mas se cruza, dá uma assistência, vai valorizar. O Reinaldo pode valorizar, o Fagner pode, o Wellington Silva, todos que estão acima de 2 tem chance, ó, tá? Esses eu acho que
por mais que tem notas altas, mas vão jogar com o Santos, então é meio embaçado. Eu não recomendo, por mais que tenham médias interessantes, tá? Esse pode valorizar porque joga na Vila. Aí você tem que olhar se vai jogar na Vila. Esse, por mais que é um em 22, eu recomendo, porque é em casa, né? Deve valorizar. Geralmente eu recomendo com 2, mas esse carinha é bom. Então é isso, minhas dicas é isso. Podem ver em qualquer site que o que eu tô falando é isso mesmo. Ó, vamos ler isso daqui, ó. Segunda rodada. Esse é de outro site que também explica sobre o cartão. Porém, o site oficial é esse daqui, tá? O site vocês têm que ir pelo site oficial. Então, o site oficial falou para não aposte em jogadores desvalorizados. Você faz um cálculo e só aposta em jogadores que tenham médias altas, que valorizarem. Então essa é a dica. Espero que tenham gostado. Foi bem simples o vídeo, eu queria colocar todas as médias, mas é difícil pra caramba achar as médias de cada um porque o site não disponibiliza. Mas é isso. O esquema é você apostar em cara que tem média acima de 2, ó, que valorizou acima de 2. Beleza? Acima de 2 tá bom. Se você conseguir colocar um de 6 ou conseguir colocar o Gabriel Jesus que valorizou, cadê? 12, melhor ainda. Mas aí você vê se você tem caixa também. Não vai colocar ele e depois colocar um monte de lixo lá e se perder um monte de cartoleta, tá? Porque os lixos pode perder cartoleta. Agora o Gabriel Jesus não vai perder não. Então essa é a dica, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí. Se inscreva no canal se não é inscrito, porque quando eu bater 1000 inscritos vai ter uma camiseta sendo sorteada. Boa sorte a todos e tchau.